Olá, internautas, 19 horas e 3 minutos em Cosmópolis. Estamos iniciando mais um Amigos do Esporte. Hoje, dia 4 de abril de 2011, né? Uma data legal, 4/4 de 2011. Com o apoio cultural de Supermercados Enxuto, agora da ABC Consultoria Imobiliária e André Cavanini Veículos. Contando sempre com a sua participação, a sua presença aqui junto com a gente, é muito importante, mesmo que você não mande a sua mensagem, seu carinho para a gente é muito importante. Você que gosta do esporte, nós, a partir de agora, 19 horas e 4 minutos, entramos no ar aqui na TV Jaguari para falar de esporte para você. Atualizando o fim de semana esportivo, no esporte na cidade, da região, também no Brasil e no mundo. Muita coisa a gente tem no programa de hoje, muitas informações, notícias de última hora, né, com a contratação praticamente certa do técnico Muricy pelo Santos Futebol Clube, né, que está para ser anunciada a qualquer momento. Então, nós hoje temos o orgulho de começar o programa e falar do Guarani Futebol Clube de Campinas, que neste sábado, dia 2 de abril, completou 100 anos de história, né? O Guarani também com o seu centenário. E o Guarani é a única equipe brasileira, né? Campeã brasileira de futebol em 1978. É a única equipe do interior do Brasil, né? Que não é capital, né? Times da capital, que venceram o Campeonato Brasileiro. A única equipe do interior brasileiro é o Guarani Futebol Clube, daquele time que a gente tem orgulho aí de dizer que o Guarani naquela época tinha um timaço de bola com grandes revelações, o Renato, o Careca, Zenon, Bozó, vários jogadores aí que fizeram história, né, no Guarani Futebol Clube. Então, parabéns a toda a coletividade alviverde de Campinas, os torcedores do Guarani, principalmente os torcedores aqui de Cosmópolis, né, que torcem para o Bug, que a gente lembra, não pode esquecer, do senhor Rodolfo Riso, Renatinho Trevenzoli, tem vários bugrinos, o Jarbas Cardelli também, né, o ciclista Jarbas. Então, nossa homenagem ao Guarani Futebol Clube de Campinas pelos seus 100 anos de vida, ok? Guarani que, infelizmente, no momento de festa, foi desclassificado na Copa do Brasil, jogando em casa pelo Horizonte do Ceará, no empate na quarta-feira passada em 2-2. Se o Guarani passa pelo o Horizonte, ele pegaria o Flamengo do Rio de Janeiro, seriam 2 jogos aí, né, se necessário. E seria muito importante para o Guarani em termos de arrecadação, em termos financeiros, né? E tenho certeza que o Estádio Brinco de Ouro receberia um grande público, torcedores do Flamengo em todo o Brasil. Mas, infelizmente, o Guarani foi desclassificado. Mas a gente vai falar mais do Guarani no final do programa, falando de futebol, tá? O início da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, a segunda fase. A gente vai falar um pouco aí dos resultados e do Guarani também, ok? Então, a gente vai começar a falar do bicicross. O bicicross de Cosmópolis participou da segunda etapa do Paulista em Jarinu ontem, né? E os atletas de Cosmópolis, na verdade, a única que se deu bem, continua se dando bem, é a Ágata Galvão, campeã na sua categoria, de 13, 14 anos. O bicicross de Cosmópolis, fala uma explicação, que agora tem o apoio da Prefeitura Municipal de Cosmópolis, né? Então, tivemos 2 etapas do Paulista, com a de ontem. E a classificação de clubes, o Paulínia em primeiro com 649 pontos, segundo o Votorantim com 628, São José dos Campos em terceiro, 626, e em sétimo, aí aparece a equipe de Cosmópolis com 547 pontos, sétima colocação. Agora, no calendário do bicicross,
no dia 1º de maio, feriado, né? No domingo, este ano feriado de 1º de maio cai no domingo, a primeira etapa da Copa Regional em Paulínia. Então é a sequência do calendário do bicicross. E no dia 21 e 22 de maio, em Leme, a terceira etapa do Paulista. Ok? Então esse é um pouquinho aí do bicicross. A atleta cosmopolense Agatha Galvão continua muito bem, aí sempre se apresentando muito bem e ganhando as provas, na maioria das vezes, levando sempre o nome de Cosmópolis. Ok? Parabéns ao pessoal do bicicross. Notícias do futsal. Nós acabamos de falar agora, há minutinhos atrás, pelo celular, com o Lebrinha, que é o coordenador, né, do setor na área de futsal, em todas as categorias, né? E nós tivemos agora no fim de semana os jogos das categorias menores, né? Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Os jogos que ocorreram nesse final de semana definiram os semifinalistas na categoria Sub-9 e os finalistas da categoria Sub-7, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Não tem data definida ainda para os jogos semifinais e finais dessa fase, né? A reunião ainda vai ser essa semana no setor e aí sim vai ser definido as datas desses jogos. Então logo a gente tem aí, a gente vai passar para o nosso internauta que gosta de futsal, que acompanha o futsal aqui de Cosmópolis, ok? Notícias aí do Cosmopolitano Futebol Clube, o Alviverde, segunda rodada do campeonato, né, de minicampo. Nós vamos passar aqui os resultados de ontem. Nós tivemos ontem lá no clube, um pouquinho de chuva, atrapalhou um pouco, mas houve rodada. Flamengo 1, Caconde 5, Colônia 1, Brasil 0, Brameiros 2, Cruzeiro 3. Depois dessas duas rodadas, no grupo 1, vamos lá, no grupo 1 o Colônia lidera com 6 pontos, Cruzeiro em segundo com 3 e o Brasil com 1 em terceiro e último lugar. No outro grupo, Caconde 4 pontos, Brameiros 3 e Flamengo 0. Nesse domingo, agora dia 10, a rodada acontece a partir das 8 horas e 15 minutos, essa terceira rodada, né? O Brasil enfrenta os Brameiros, Colônia e Caconde, que estão liderando, né, o campeonato em cada chave, e Flamengo e Cruzeiro, outro jogo. Lembrando que os primeiros, né, os 2 primeiros de cada chave se classificam para as semifinais. E depois, na grande final, logicamente, os vencedores das semifinais. Ok? Então, um campeonato interno de futebol minicampo no Cosmopolitano Futebol Clube. Também temos notícias do tênis do Cosmopolitano. O tênis que é treinado lá pelo Samuel Lima, né? Um professor de tênis, joga tênis ainda. E o Cosmopolitano participou do torneio de tênis do Floresta, em Campinas, e se ouve muito, mas muito bem. Por isso a gente trouxe essa notícia para homenagear esses garotos e garotas que jogam e representam o Cosmopolitano no tênis de campo. Na categoria feminino, campeã Gabriela Marçom, do Cosmopolitano. No vice-campeonato foi a Sulamita Moraes, também do Cosmopolitano. A categoria avançado, o professor Samuel, também do Cosmopolitano, foi o grande campeão. Categoria 12 anos, Murilo Marinho, campeão, Cosmopolitano. Categoria 14 anos, campeão, Lucas Panuto, Cosmopolitano. Categoria 16 anos, Felipe Campos, Cosmopolitano. Então, tá de parabéns o pessoal do tênis do Cosmopolitano. A gente tem acompanhado os treinamentos e está vendo que o pessoal está levado muito a sério, principalmente quando tem aí a coordenação
do professor Samuel. Além de ganhar, dar exemplo como campeão, ele ajuda a garotada, né, nos fundamentos, pelo menos cada dia os treinamentos serem de melhor qualidade, né? O Samuel é uma pessoa realmente espetacular. E parabéns todo o grupo aí do tênis de campo do Cosmopolitano por esses resultados obtidos no Floresta, em Campinas. Ainda falando do Cosmopolitano, a malha do Cosmopolitano teve neste domingo em Mogi Guaçu, né? Enfrentando o 7 Mogi Guaçu, que foi a primeira rodada do retorno. E o Cosmopolitano perdeu as 2 partidas lá em Mogi Guaçu. Ok? Agora, o Cosmopolitano joga no sábado aqui contra o mesmo 7 Mogi Guaçu, só que é o jogo adiado da primeira rodada do primeiro turno. Então, um jogo que vai ser realizado agora em função desse jogo que não houve na primeira rodada. E no domingo, então, o Cosmopolitano joga no sábado e no domingo. No sábado, no período da tarde. O Cosmopolitano enfrenta no domingo a equipe do Pedreira, aí no domingo de manhã, lá na cancha do clube de campo do Cosmopolitano, ok? Você que gosta da malha, é sócio do clube, vai lá prestigiar os jogadores da malha. Nós temos vamos citar aqui, ver se a gente não esquece, cometer alguma injustiça, o Cláudio, o Dr. Maurício, o Marcão, o Paulo Pelissari, o Antenor, o Roberto, o Toninho, o Vitor. Então, esse é o pessoal que está representando muito bem o Cosmopolitano, sempre sob a coordenação lá do Ernesto Guidolin e do seu Leonildo, que estão sempre dando uma força lá, o Zé Potter, o pessoal todo, ok? Então, malha do Cosmopolitano, nesse domingo, jogos no sábado e domingo, nesse próximo final de semana, ok? Então, a gente só vai ficar devendo os resultados do futebol amador. A gente vai tentar falar ainda com o pessoal da Liga se a gente consegue os resultados desse final de semana, ok? Então, a gente vai para o intervalinho. Nesse intervalo, a gente vai tentar um contato com o Juraci para trazer os resultados para vocês, ok? Até daqui a pouco. Edson, há quase 20 anos no mercado, realizando um trabalho de qualidade. Trabalhamos com injeção eletrônica, ar-condicionado, alinhamento, balanceamento, freio, motores e câmbio. Atendemos todos os tipos de marcas e modelos. Venha conferir. Rua José Morelli, número 161, Bela Vista 4. Telefone 3872-3645. André Cavanini Veículos. Veículos 0 km e seminovos. Compra, vende, troca e consignação. Financiamento e refinanciamento. Trabalhamos com todas as marcas. Avenida da Saudade, número 186. Telefone 193872-6108. Se tá bom pra você, também tá bom pra nós. Superbox, supermercado, muito mais barato sempre. Terça é dia de feira no Superbox. Quinta é dia da carne, tudo fresquinho do jeito que você gosta. E o fim de semana da loucura no Superbox. Tudo com qualidade e o menor preço. Compare, entregas a domicílio grátis. Superbox, muito mais barato sempre. Também tá bom pra nós. Se tá bom... Gisque Entulho Colibri, há 12 anos colaborando com a limpeza da nossa cidade. Vai construir ou reformar? Peça já sua caçamba. Entregamos caçambas também em chácaras, condomínios e indústrias. Telefone 3872-2710 e 3872-3200. Avenida da Saudade, 2309, bairro Colibri. Tudo brigou de vez com o preço alto para você sair com o carrinho cheio.
Preço baixo, só o Enxuto tem. Venha conferir. Toda terça é dia de feira no Enxuto. Frutas e verduras diretamente do produtor. Enxuto, fazer o melhor para você é da nossa natureza. Rua Monte Castelo, 289, em Cosmópolis. Fone 19 3812 9550. Gente bonita, lingerie de vários modelos, pijamas, pantufas e muito mais. Tudo para deixar você mais à vontade. Venha conferir as novas coleções. Rua 7 de Setembro, 747. Telefone 19 3872 2204, em Cosmópolis. Loja Básico Brasil. Aqui você encontra moda masculina, feminina e acessórios. Toda moda aérea especializada com os melhores preços. Na rua 7 de Setembro, 739, no centro de Cosmópolis. Telefone 19 3812 2975. Mar Calçados. As melhores marcas de calçados e confecções você encontra aqui. Promoções até 40% de desconto. Facilitamos seu pagamento em até 10 vezes no crediário e 6 vezes nos cartões Visa e Mastercard. Aberto de segunda a sábado, das 9 às 6 horas da tarde. Rua Campinas, 206, centro de Cosmópolis. Telefone 19 3872 4378. Marcelo Caminhões, líder nacional em vendas de cavalos mecânicos. Compra, venda, troca e financia. Especializada no comércio de caminhões, vem se destacando como uma das empresas mais conceituadas e respeitadas do ramo em todo o Brasil. Telefone 19 3782 5500. www.marcelocaminhões.com.br. Muito bem, estamos de volta com Amigos do Esporte dessa segunda-feira, com a minha apresentação, José Nalim, na técnica Fegadoli, e nós levando muito esporte para você. Como eu falei, segunda-feira, né, um dia, primeiro dia útil da semana, pós fim de semana de muito esporte, então a gente procura trazer aqui para você, fã do esporte, pessoa que gosta de saber as coisas do futebol, do tênis, do basquete, do vôlei, enfim, as coisas do futsal. A gente procura trazer o máximo de informação e dentro dessa linha a gente acabou de falar agora, como prometido, né? Nós somos que nem o pessoal que fala assim, eu falei com fulano de tal, entrevistei, não, mas não é no lorota não, nós realmente acabamos de falar com o presidente da Liga, o Juraci, que gentilmente nos atendeu, passou os resultados aí da Copa Cosmópolis, da quarta Copa Cosmópolis e do Campeonato de Veteranos. No Campeonato de Veteranos, nós tivemos, nesse final de semana, no Vila Nova, Amigos do B 0, Paineiras 7. Também no Vila Nova, União Paranaense 2, Zanimar 2. E no campo do Fluminense 1, Bandeirantes 1. Veteranos, a liderança é do Paineiras, 3 jogos, 3 vitórias. Na quarta Copa Cosmópolis de Futebol, estamos nas semifinais. Ontem o primeiro jogo da semifinal, são 2 jogos, né? E no campo do Fluminense, o Bela Vista 1, Fluminense 2. Esses jogos no período da manhã, confirmando. Também no Fluminense, União Esportiva 2, Paineiras 1. Agora, no domingo seguinte, né, teremos o segundo jogo dessas semifinais, mantendo o estado do Fluminense, jogam novamente Bela Vista e Fluminense. Agora o Fluminense joga pelo empate. E no Vila Nova, na período da manhã,
União Esportiva jogando pelo empate contra o Paineiras. Então, as notícias do futebol, o futebol que continua aí tentando voltar aos seus melhores dias aqui em Cosmópolis, o pessoal sempre fazendo os campeonatos, a liga, a prefeitura colaborando, e você que gosta de futebol, compareça aos estádios, né? Temos jogos no período da manhã, no período da tarde, tem Copa Cosmópolis, tem campeonato de veteranos, é sempre legal rever os jogadores veteranos que jogaram nas suas épocas aí de ouro, né? Nas suas épocas de ouro. Então, você que gosta realmente de futebol, não caia nessa de acreditar que não tem mais futebol em Cosmópolis. Tem sim, a gente está aqui para divulgar, está aqui para passar os resultados, os jogos, quando são os jogos, a rodada que passou, a rodada seguinte. Fazemos isso geralmente para mostrar que o futebol ainda faz parte do esporte em Cosmópolis, tá bom? Muito bem. Então agora a gente vai falar de esporte pelo Brasil e pelo mundo. Velocidade e Stock Car, segunda etapa da temporada, foi realizada ontem em Interlagos, São Paulo. E vitória, a primeira vitória do ano, Cacá Bueno, que teve uma ótima corrida, né? E agora a classificação tem o Max Wilson, né? Que ganhou a primeira corrida e ficou em quinto ontem com 265 pontos no campeonato. E o Cacá vem logo ali, coladinho, em segundo lugar, com um ponto apenas 264 pontos. Então, já começa a briga aí pelo título na segunda etapa, já um ponto só de diferença entre o primeiro e o segundo. E a próxima etapa, que é a terceira, dia 17, aqui no interior do estado de São Paulo, em Ribeirão Preto. Uma prova que promete, tem muita gente, inclusive sei pessoas de Cosmópolis que vão fazer caravana aí para assistir Stock Car em Ribeirão, já estão com ingressos comprados, gostam muito dessa categoria do esporte, né, do automobilismo nacional. E infelizmente a nota triste foi o acidente com o piloto Gustavo Superman, que faleceu infelizmente numa curva lá do Autódromo Interlagos, a curva do Café, que já tinha tirado a vida também de Rafael Esperafico em 2007, e infelizmente esse piloto de 29 anos teve a batida nessa curva e foi logo em seguida outros carros que vinham atrás, bateu também no Gustavo, e infelizmente ele veio a falecer no dia de hoje, né, com traumatismo craniano, com vários problemas. E o impressionante foi notar na internet um detalhe que se chamou a atenção muito dos especialistas, que o pneu dianteiro, pneu direito traseiro, foi montado de forma errada. Então, quando estava chovendo em São Paulo, o pneu tem que ser montado com aquela marcação de água para a água escorrer para o lado de fora. E o pneu direito traseiro estava exatamente ao contrário. Não se sabe ainda, a perícia vai ser feita, se isso que foi um fato importante e preponderante que ocasionou o acidente. Mas realmente, infelizmente, houve essa questão técnica aí, vai se constatar que isso foi o motivo do acidente, vai realmente ter problema o pessoal da Stock Car, principalmente a equipe, enfim. Mas isso não vai adiantar nada, porque a vida do piloto não vai voltar, mas a nota triste foi essa falecimento do Gustavo Superman, 29 anos. Infelizmente, mais uma morte no Stock Car. E na Fórmula 1, você que gosta aí dessa principal categoria do automobilismo mundial, nesse final de semana nós teremos a segunda etapa da temporada, o Grande Prêmio da Malásia, outro horário ruim, né? 5 horas da manhã, previstas 56 voltas,
total de 310 quilômetros e 408 metros, essa segunda etapa da Fórmula 1. Depois nós teremos a próxima etapa na China, que também será de madrugada. Depois começa da Turquia, daí aqueles horários tradicionais, 9 horas da manhã. Então, Fórmula 1, neste final de semana, é atração no automobilismo mundial, ok? Falando agora de basquete, o basquete da NBB, Novo Basquete Brasil, chegou ao final, a primeira fase. Nesse final de semana, os jogos que definiram o basquete, a gente vai explicar para o internauta, mas é complicado a gente falar como é que é o regulamento. São 15 times, turno e retorno, 14 jogos no primeiro turno, 14 jogos no segundo turno, no total, né, 28 jogos. Foram realizados 28 jogos. Os 4 primeiros já ficam classificados para os playoffs finais, os segundos playoffs, que chama Interligas. Então, classificou em primeiro Vivo Franca, em segundo Pinheiros Sky, terceiro Uniceub BRB Brasília, que é o Brasília conhecido, e o Flamengo do Rio de Janeiro. Então, esses 4 ficam na espera dos outros que são do 5º ao 12º, os outros 8 que farão uns playoffs para sobrar 4 que se juntarão, esses 4 que estão agora já classificados. Então é meio complicado, mas os times que farão esse playoffs para classificar os 8, né, que sairão 4, sairão de Bauru, Universo, Joinville, São José dos Campos, o Inter Limeira, que no último final de semana ganhou o Flamengo, o Minas, Araraquara e Paulistano. Esses 8 times vão jogar um playoffs melhor de 3 partidas. Os 4 que classificarem vão se juntar, como eu falei, aos 4 que estão no chapéu, como se diz aí, que é o Vivo Franca, Pinheiros, Brasília e Flamengo. Aí sim, mais 8, teremos outros playoffs para se chegar nos 4, depois nos 2 finalistas. Então, esse é o Novo Basquete Brasil, que chega numa fase importante. Tá ok? A gente vai dar outro intervalinho e vamos na volta falar aí de vôlei para você, também de tênis, futsal e futebol, ok? Então, depois a gente volta para o nosso terceiro tempo aqui do Amigos do Esporte. Realizando um trabalho de qualidade. Trabalhamos com injeção eletrônica, ar-condicionado, alinhamento, balanceamento, freio, motores e câmbio. Atendemos todos os tipos de marcas e modelos. Venha conferir. Rua José Morelli, número 161, Bela Vista 4. Telefone 3872-3645. André Cavanini Veículos. Veículos 0 km e seminovos. Compra, vende, troca e consignação. Financiamento e refinanciamento. Trabalhamos com todas as marcas. Avenida da Saudade, número 186. Telefone 193872-6108. Se tá bom pra você, também tá bom pra nós. Superbox, supermercado, muito mais barato sempre. Terça é dia de feira no Superbox. Quinta é dia da carne, tudo fresquinho do jeito que você gosta. E o fim de semana da loucura no Superbox. Tudo com qualidade e o menor preço. Compare, entregas a domicílio grátis. Superbox, muito mais barato sempre. Também tá bom pra nós. Se tá bom. Gisque Entulho Colibri, há 12 anos colaborando com a limpeza da nossa cidade. Vai construir ou reformar? Peça já sua caçamba. Entregamos caçambas também em chácaras, condomínios e indústrias. Telefone 3872-2710 e 3872-3200.
Avenida da Saudade, 2309, bairro Colibri. Enxuto brigou de vez com o preço alto para você sair com o carrinho cheio. Preço baixo, só o Enxuto tem. Venha conferir. Toda terça é dia de feira no Enxuto. Frutas e verduras diretamente do produtor. Enxuto, fazer o melhor para você é da nossa natureza. Rua Monte Castelo, 289, em Cosmópolis. Fone 19 3812 9550. Gente bonita, lingerie de vários modelos, pijamas, pantufas e muito mais. Tudo para deixar você mais à vontade. Venha conferir as novas coleções. Rua 7 de Setembro, 747. Telefone 19 3872 2204, em Cosmópolis. Loja Básico Brasil. Aqui você encontra moda masculina, feminina e acessórios. Toda moda aérea especializada com os melhores preços. Na rua 7 de Setembro, 739, no centro de Cosmópolis. Telefone 19 3812 2975. Muito bem, estamos de volta com Amigos do Esporte e nós temos a participação de dois amigos aqui do esporte, né? Dois fãs do esporte, dois internautas que estão acompanhando o programa. A Ana Clara do Centro, né? Moradora do Centro, que manda a seguinte mensagem: Nalim, boa noite, gosto muito do seu programa, sou santista e gostaria de saber se você acha que será bom para o Santos a contratação do técnico Muricy Ramalho. Obrigado pela atenção. O Muricy, não resta dúvida, é uma excelente contratação. Para qualquer time, o Muricy seria bom, né? E vai ser bom, com certeza, para o Santos. O Santos que vive um momento difícil, sem técnico, um técnico interino já há um bom tempo, desde a saída do Adilson Batista. Viu, Ana Clara? Eu tenho certeza que o Santos vai se dar bem com o Muricy e o Muricy se dar bem com o Santos. Só que um detalhe, o Muricy também não é esse padre franciscano que está aparecendo, que ele se põe aí como um anjo da guarda, um puritano. Ele é cobra criada, como se diz no futebol, né? Ele é uma pessoa que tem como índole realmente ser uma pessoa de caráter, de postura, de atitude, mas às vezes ele passa a dar conta, dizendo também que ele é mais realista do que o Rei. Não é bem assim também, não. Ele é um excelente treinador, o currículo dele é invejável, várias vezes campeão brasileiro, e o Santos realmente vai se dar bem com o Muricy, vai melhorar com certeza do que está agora, ok? Outra participação, e obrigado para a Ana aí pela participação. O Paulo César Vilares, e ele fala que é corintiano, e pergunta para a gente o que a gente acha da contratação do Adriano. Vai dar certo no Corinthians, não vai? Eu, há muito tempo atrás, aliás, o programa nosso tem quase 2 anos e meio, praticamente 2 anos e meio, agora vai fazer o dia 25 agora. E eu, há um ano atrás, falei que o Adriano não tinha mais chance e eu não estava totalmente errado, né? Tanto é que ele teve chance na Roma, desperdiçou essa chance, e eu ainda tenho minhas dúvidas, também como corintiano, viu, Paulo César? Eu também, corintiano, tenho minhas dúvidas quanto à presença do Adriano no Corinthians, se vai ser útil ou não. Eu, no meu humilde opinião, eu acho que o Corinthians devia priorizar outras contratações em outras posições, né, na equipe, que o Corinthians é carente, principalmente em meio de campo. No ataque tem o Liedson, que joga um centroavante enfiado como o Adriano. Eu achava que o Adriano, além dos últimos fatos ocorridos com ele, é um jogador que joga no mesmo esquema do Liedson,
e o Eliedson atualmente, com certeza, é muito mais útil do que o Adriano. Mas vamos torcer como corintiano, a gente sempre acredita que o Adriano possa voltar aos seus velhos tempos, dentro e fora de campo, como pessoa e como atleta. Só o tempo, né, vai dizer isso. Lembrando que o Adriano não pode jogar no Campeonato Paulista, estreia só no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Corinthians estreia contra o Grêmio no começo de maio, lá em Porto Alegre. Tá? Então, Paulo, a sua torcida é a minha também, para que o Adriano volte a ser pelo menos útil a ele mesmo e, consequentemente, ao seu clube, no caso agora o Corinthians. Tá bom? E uma correção, a gente falou aqui da morte do Gustavo Sondermann, o piloto que a gente falou que era da Stock Car, e na verdade não é Stock Car, é uma categoria que é corrida após a Stock Car, é uma outra categoria, categoria montana. Nesta categoria é que o Gustavo Sondermann faleceu, num acidente, confirmando, em Interlagos, 29 anos, onde também faleceu o Rafael Esperafico, aí sim, na Stock Car. Então, essa correção a gente faz para deixar aí as coisas no devido lugar. O Fegadoli, nosso técnico aqui, que passou a informação, corrigiu a gente, ainda bem, né? A gente pôde fazer isso logo em seguida, a informação que a gente havia dado erroneamente. Então, agora Superliga Masculina e Feminina de Vôlei. A Superliga Masculina, estamos nas semifinais. Sada Cruzeiro e SESI São Paulo. Jogaram 2 partidas, uma vitória para cada lado. Agora o terceiro jogo para definir o finalista. E o Vôlei Futuro enfrentou o Minas e o 1-0 o Vôlei perde. Agora vamos para a segunda partida. Ok? Isso no vôlei masculino, Superliga. Tênis também masculino, o super campeão Rafael Nadal, espanhol, levou outra cacetada do sérvio, que está realmente fazendo o Rafael Nadal ser freguês, o sérvio Novak Djokovic, né? O primeiro é o Rafael Nadal, do ranking, o segundo é o sérvio Novak Djokovic. E nesse Master 1000 de Miami, 2-1 para o sérvio, confirmando também os 2-1 no Master de Indian Wells, nos Estados Unidos também. E o Tomás Bellucci caiu 2 posições, o menor brasileiro no ranking, agora está em 32º lugar. O Rafael Nadal, o Tomás Bellucci, infelizmente ele sobe, desce, ele não tem uma regularidade, agora sendo treinado pelo aquele treinador que treinava o Guga, né? Agora o Larry Passos, né? Vamos ver se ele mantém, né? Pelo menos não cai, pelo menos mantém ou até suba algumas posições. Então, coisas do tênis. No futsal, a Liga Nacional de Futsal, com grandes jogos, às segundas-feiras, o Sport TV passa um jogo da rodada da segunda-feira. Então, exatamente agora, está jogando Corinthians e me parece que é Petrópolis. Eu não tenho ainda a informação do adversário do Corinthians. Mas o Corinthians vem numa campanha também irregular. 2 empates, 1 derrota, 1 vitória. Não encaixou o jogo ainda. A grande sensação, não poderia deixar de ser, é o Santos Futebol Clube, que ganhou todos os jogos até agora sob o comando do Fernando Ferretti, jogando com os jogadores de nível internacional, né? Não podemos esquecer o Falcão, do Índio e outros jogadores de primeira linha que estão no Santos. Então, você que gosta de futsal, daqui a pouco você pode ligar a Sport TV, que você vai ver que um grande jogo, Corinthians, e parece que é Petrópolis, adversário do Corinthians. Ok? Vamos ter oportunidade de ver o Corinthians pela primeira vez nessa Liga Nacional. Ok? Então, essas notícias aí dos esportes, basquete, vôlei, tênis, futsal, automobilismo, que a gente teve a oportunidade de passar para você. Agora, vamos falar especificamente, no finalzinho do programa, sobre futebol. Copa do Brasil, o jogo principal da rodada, né? O jogo de volta entre São Paulo e Santa Cruz.
No primeiro jogo, lá no Recife, no Mundão do Arruda, né? Torcida fanática do Santa Cruz, como a gente falou na semana passada, 45 mil pessoas no estádio, e o São Paulo perdeu de 1-0, gol contra do Rodrigo Souto, né? Um gol realmente estranho. E agora o São Paulo precisa vencer 2 gols de diferença aqui no Morumbi na quarta-feira. Eu, particularmente, acho que o São Paulo passa fácil, mas jogo é jogo, né? Então, o principal jogo que eu acho da Copa do Brasil nessa quarta-feira, São Paulo e Santa Cruz, 21h50. Libertadores, aí sim a coisa começa a esquentar. Na quarta-feira, 19h30, Jaguares do México contra o Inter de Porto Alegre. O Inter está muito bem, em primeiro lugar no grupo, 10 pontos, e o Jaguares em terceiro com 6 pontos. Isso, jogo 19h30. No outro grupo, 21h50, Nacional do Uruguai contra o Fluminense. Aí sim o bicho vai pegar. O Fluminense é o terceiro do grupo com 4 pontos, e o Nacional vem em último. Então é briga direta. E o Fluminense não pode nem empatar, porque no último jogo ele pega o jogo fora, que é o Argentino Júnior, também na Argentina. Então, Nacional do Uruguai e Fluminense. 21h50, outro grande jogo, Santos e Colo-Colo. O Santos está em terceiro lugar com 2 pontos e o Colo-Colo em primeiro com 6. O Santos não pode nem pensar em empatar também. Joga em casa, depois tem um jogo fora contra o Cerro do Paraguai e depois em casa contra um time da Venezuela, o Deportivo Táchira, que na teoria é o mais fraco do grupo. Então o Santos não contará, me parece, ainda com o Muricy Ramalho, precisa da vitória de qualquer jeito. O Santos não vive um bom momento, o futebol do Santos caiu muito, muito individualismo, perdeu aquele conjunto, né? Mas o Santos vai ter que buscar futebol, não sei de onde, vai ter que ganhar do Colo-Colo. Colo-Colo lá ganhou do Santos 3-2, como a gente lembra. E na quinta-feira, 19h15, o Grêmio, que é o segundo do seu grupo com 7 pontos, enfrenta o Júnior Barranquilla da Colômbia, que é o primeiro com 12 pontos. O Grêmio também precisa da vitória. Então, Libertadores. Agora, para encerrar, o Campeonato Paulista. Vamos falar da A3. A A3, infelizmente, o Paulínia jogou 2 jogos no meio de semana passado e no final de semana em casa contra o time do Taboão da Serra, perdeu de 1-0 em casa. No final de semana, pegou o Barueri em casa, perdeu do Barueri 4-2 e complicou-se no seu grupo, está na penúltima colocação com 12 pontos. O último é o Barueri também com 18. Também em Barueri com 18. Então, os 2 últimos é que cai. E o Paulínia pega o Flamengo de Guarulhos nesse domingo lá em Guarulhos, e o Flamengo precisando ganhar de qualquer jeito para tentar na classificação. Então, infelizmente, eu vejo que o Paulínia vai voltar, salvo um milagre aí, vai voltar para a segunda divisão. Ele conseguiu acesso esse ano, infelizmente, já no primeiro ano na primeira divisão, na A3, ele volta para a segunda divisão. E o interessante é que o Paulínia, até um momento do campeonato, estava muito bem na fase de classificação, entre os 4 primeiros, sempre ali entre 4º, 5º, 6º, 4º, 5º, e de repente deu uma desbancada. Eu não sei o que houve, procurar saber com nossos amigos de Paulínia aí. Na Série A2, a primeira rodada na segunda fase, o Guarani estreou muito bem, 2-0 em casa contra o São José, lidera o seu grupo, e o 15 de Piracicaba venceu em Sorocaba 1-0, também lidera o seu grupo. O Guarani joga agora, quarta-feira, à tarde, em Rio Preto, São José do Rio Preto contra o Rio Preto. Então o Guarani começou bem aí a segunda fase, lembrando que os 4 primeiros e que sobem para a A1, ok? E o 15 recebe o Monte Azul à noite, quarta-feira, em Piracicaba. Na Série A1, que é o grande campeonato interestadual, né, o campeonato estadual, não interestadual, estadual do Brasil, resultados dessa 17ª rodada, que faltam apenas 2 jogos para definir os 8 finalistas, né? Os 8 que farão os playoffs finais. Então, Ituano 2,
Oeste 3. Portuguesa 0, Noroeste 2. A Lusa perdeu uma grande chance em casa de encostar no G8. Paulista 2, Mojimirim 3. Mojimirim continua naquela, perde em casa e ganha fora. O clássico do ABC, São Caetano sapecou 6-1 no São Bernardo. O Linense perdeu 2-0 do Americana, excelente vitória do Americana fora. No domingo, o clássico Santos e Palmeiras na Vila, Palmeiras 1-0, gol do atacante Kleber. São Paulo 1-0 Mirassol, grande gol dessa grande revelação no futebol brasileiro. O jogador de São Paulo, Lucas, na minha opinião, um jogador de extrema habilidade, num futuro espetacular. Realmente muito bom jogador, joga para o time, objetivo, e fez um gol que vai ficar para a história aí do Morumbi. Corinthians e Botafogo em Ribeirão Preto, 0-0, um jogo para esquecer. Corinthians não jogou nada, preferia nem ter ido para Ribeirão, porque realmente foi uma lástima. O Botafogo que vinha numa derrota de 4-0 em casa para o Linense, e o Corinthians não conseguiu ganhar do Botafogo. Bragantino 0, Ponte Preta 1, a Ponte se recuperando fora. Santo André 1, Grêmio Prudente, o jogo dos desesperados, né? E Grêmio Prudente 3, mas mesmo assim os dois últimos colocados. Então, classificação: Palmeiras 38 pontos em primeiro. O interessante, mais uma vez, eu ressalto que o Palmeiras, em 17 jogos, tomou apenas um gol, perdeu apenas um jogo, né? Então, a campanha do Palmeiras realmente é excelente. Um time modesto, mas muito aplicado, regular, né? O Filipão está tirando leite de pedra. Palmeirense sabe do que eu estou falando. Segundo, São Paulo, 37, Corinthians, 35, Santos, 34, Ponte, 29, Oeste, 27, Mirassol, 25 e Paulista, 28. Esses são os 8 aí classificariam para os playoffs finais. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, está uma briga grande entre Noroeste, 17, começar com o Botafogo, 18, né? Noroeste 17, Ituano 18, 16, aliás, Ituano 15, Linense 15, São Bernardo 15, Santo André 15 e Grêmio Prudente 14. E no final de semana, 18ª rodada, a penúltima, Mojimirim e Botafogo, isso no sábado, São Bernardo e Santo André, outro clássico do ABC aí, Mirassol e Ituano, Palmeiras pega o Lanterna, Grêmio Prudente, e o Paulista pega a Portuguesa. No domingo, o Corinthians recebe o São Caetano, Noroeste recebe o São Paulo, Americana enfrenta o Santos, Linense e Bragantino, Oeste e Ponte Preta. Do jogo, o clássico da rodada, sem dúvida nenhuma, uma vitória apertada do Palmeiras, mas merecido. O Santos vem caindo muito de produção. O Santos é uma equipe que está priorizando muito o individualismo, principalmente o Neymar. Está no momento que está levando mais para o lado da individualismo do que do coletivo, e o Santos tem sofrido muito. O Palmeiras com uma defesa fechadinha, com meio de campo também bem postado, e o atacante Kleber, que faz a diferença. O Palmeiras fez 1-0 no Santos. Nos 4 grandes, a última nota que a gente gostaria de falar aqui para o internauta, entre Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, a gente vê, sinceramente, a situação do Corinthians mais complicada. O Palmeiras vem naquilo que está podendo fazer, está fazendo muito bem, pelo menos até agora. O São Paulo tem melhor elenco, tem grandes jogadores, continua, se não um grande futebol, tem muito ainda que jogar, pode crescer. O Santos, a gente sabe que tem grandes jogadores, de um momento por outro começa a jogar o Neymar, o Ganso e tal, e o Santos encaixa, agora com o Muricy Ramalho também. E o Corinthians, infelizmente, não tem mais do que isso, com jogadores sem criatividade, a bola não chega no único jogador que pode definir para o Corinthians, que é o Liedson, meio de campo totalmente burocrático, com Ralf, Paulinho, o Luiz Ramírez, jogadores de técnica bem aquém do que precisa o Corinthians, sem criatividade, sobra um pouco para o Moraes, que também não é lá essas coisas. Então, a gente vê o Corinthians muito mais complicado do que os outros times grandes de São Paulo. Isso a gente fala vendo a coisa que está acontecendo até agora. Não, daqui para frente, quando chegar nas playoffs finais, aí a gente vai ver
se realmente isso vai acontecer. Mas dos 4 grandes, a gente entende que no momento o Corinthians é que vai enfrentar mais dificuldades. Ok? Campeonato Paulista, então, chegando à sua reta final. Agora vocês ficam com o programa Valor da Vida, 8 horas, né, começa o programa, e nós voltamos na segunda-feira que vem, dia 11 de abril, aí falando da penúltima rodada aí do campeonato e fazendo esse balanço esportivo para você. Ok? Obrigado pela atenção e até lá.